Convido os amados para abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Enquanto você abre, apenas para informar a igreja, o reverendo Baltazar está ministrando na congregação do setor oeste, pregando e ministrando a ceia do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 7. Mesmo assentados, eu lhe convido para fixar os olhos no texto. E após a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia, ou não apague a tela do seu celular, que deve estar no modo silêncio ou avião. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Palavras que foram registradas há quase 2000 anos, e tão vivas agora quanto o foram, e tem trazido transformação para tantos e tantos milhões, e por intermédio da tua palavra e no poder do teu Espírito, vidas têm sido transformadas e têm conhecido o Jesus e o verdadeiro Espírito do Natal. Sendo assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e fale a nós. Escondidos na cruz de Cristo, abençoa o falar do teu servo, o ouvir do teu povo. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Em 1966, o mais famoso dos Beatles, Sir John Winston Lennon, faria uma declaração que não abalaria necessariamente a sua carreira, mas traria grande perturbação na vida do mais famoso dos Beatles. Em 1980, John Lennon seria assassinado com 5 tiros em frente ao edifício em que morava, o Dakota, em frente ao Central Park. Ao saberem da notícia da morte de John Lennon, milhares, se não milhões de cristãos evangélicos em todo o mundo se regozijaram. Afinal de contas, estava sendo eliminado da história um jovem que, de alguma maneira, encorajava o consumo de drogas, encorajava alguns postulados que depois seriam conhecidos como postulados da nova era, sobretudo em razão de John Lennon ter criado uma das canções mais maravilhosas sob um ponto de vista, e sob o outro ponto de vista ser uma letra desastrosa como Imagine. Seja como for, John Lennon morreu, e seja como for, os evangélicos comemoravam, sobretudo por conta de uma declaração em 1966, quando John Lennon declarara que era mais famoso que eles, os Beatles, John, Paul, George e Ringo, eram mais famosos do que Jesus Cristo. De uma certa maneira, John estava com razão, porque o nome dos Beatles estava penetrando por países da cortina de ferro no tempo da Guerra Fria, e o nome de Jesus não era conhecido. É claro que John Lennon falara outras coisas também, como por exemplo que o cristianismo desapareceria, o cristianismo seria engolido pela história. E de alguma maneira John tinha razão, porque na Europa já se vive o tempo do pós-cristianismo. Se você olhar para aquilo que um missiólogo chamou de janela 1040, que é a latitude 10 e latitude 40 acima
do Equador, um retângulo que sai do norte da África e vai para o sudeste asiático, compreendendo os países menos evangelizados. Alguns missiólogos já dizem o seguinte: é bom transformar a janela 1040 na janela 1070, expandindo a área que precisa ser evangelizada, ou seja, a Europa, seja o oeste ou o leste europeu, vive hoje um mundo chamado de mundo pós-cristão. E se você olhar também para os Estados Unidos da América, a taxa de divórcio entre os evangélicos em alguns estados supera a taxa de divórcios entre aqueles que são devotos de outras religiões. De alguma maneira, John Lennon também tinha razão, porque se Jesus Cristo hoje é mais famoso do que Lennon, 1,4 bilhão de muçulmanos conhecem a Jesus Cristo não como o Deus encarnado, mas como um profeta. Jesus é mencionado cerca de 93 vezes no Corão. Mas se você perguntar a um muçulmano que profeta é mais importante, Jesus ou Maomé, ele não demorará um microsegundo para responder: é Maomé. Se você perguntar para as testemunhas de Jeová ou para uma testemunha de Jeová, Jesus não é Deus e muito menos eterno. Ele é o Filho de Deus, mas jamais Deus. Pergunte ao espírita quem é Jesus, ele lhe dirá que é o espírito mais evoluído. Ou pergunte para mais de 80, 90 milhões ou 100 milhões de católicos no Brasil, pergunte quem é Jesus, e mesmo que eles afirmem alguma declaração, façam alguma declaração precisa do ponto de vista teológico, na sua prática, Jesus nada mais é do que o Filho de Maria, tão bem ou tão infelizmente caricaturado no Alto da Compadecida, brilhante minissérie que eu assisti, para no final ver aquela caricatura de Jesus. Seja como for, o Jesus que é mais famoso que Lennon hoje é um Jesus que está muito longe de ser o Jesus das Escrituras. Obviamente que eu não estou me dirigindo a você, você sabe quem é Jesus. Eu espero que saiba. E não apenas espero que saiba, como espero também, e quero crer também, que a tua compreensão teológica é manufaturada e metabolizada e desemboca em uma atitude de vida que revela na concretude da existência a minha compreensão de Jesus. Não são poucos os teólogos que compreendem Jesus do ponto de vista analítico, mas cujas vidas estão muito longe de serem a desembocadura natural daquele que compreende Jesus. Quero dividir com o seu coração, com a sua mente, o título: O verdadeiro sentido do Natal. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar gostaria de olhar para o texto e conversar um pouquinho sobre a moldura dentro da qual esse texto se encontra. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, e se você recuar para o primeiro capítulo, você irá perceber que a banalização do nome e da obra de Jesus não é algo moderno. Os Gálatas estavam se abrindo para um tipo de modalidade teológica que desfazia ou minimizava ou reduzia a suficiência da obra do Senhor Jesus Cristo. Recuando um pouquinho na história, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que conterá o primeiro concílio da igreja, o apóstolo Paulo está em Antioquia, retornara da sua primeira viagem missionária, e quando ele chega em Antioquia, ele se encontra com alguns judeus cristãos ou cristãos judeus que haviam saído de Jerusalém para pregar o seguinte:
se vocês não se circuncidarem, diziam esses que Paulo chamará de os da circuncisão, e eles diziam assim aos crentes de Antioquia, que era uma cidade na Síria. Eles diziam: se vocês não se circuncidarem, se vocês não passarem pelo rito da circuncisão, vocês não podem ser salvos. Ou seja, ali está colocada a primeira semente da banalização, ou da redução, ou da minimização da suficiência absoluta da obra de Cristo, de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Não é nada novo. Paulo, o escritor do Eclesiastes, trazendo alguma coisa do mundo grego, vai dizer que tudo é a mesma coisa, as coisas vão, as coisas voltam, ou seja, nada é muito novo debaixo do sol. Os testemunhos de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, são como um tipo de repaginação de alguma coisa que a gente já enfrentou lá no passado. Queridos, ou seja, o Natal, ou o significado de Jesus Cristo que vem a nós, seja no dia 25 de dezembro, 30 de dezembro, 32 de janeiro, 45, seja como for, é preciso compreender a obra de Cristo. E quando nós olhamos para o texto agora enquadrado, Paulo vai dizer o seguinte, que a primeira das questões levantadas aqui é a questão da vida anterior à renovação espiritual que o Senhor Deus promove em nós. Paulo vai usar duas expressões. Paulo está colocando a sua palavra, ou a sua exposição, ou a sua explicação em algo que é muito conhecido no mundo de então. Paulo vai dizer o seguinte: o herdeiro, enquanto é menor, não difere do escravo. Então vamos imaginar aqui um senhor muito rico, que tem escravos e que tem filhos homens, mulheres. Estamos falando de um menino homem, mulheres episodicamente herdavam, mas aqui estamos falando de um menino. Este menino é filho de um senhor muito rico, que tem muitos escravos, e Paulo já usara de uma expressão chamada aio, significando que a lei é um tipo de aio, é um tipo de pedagogo, é um tipo de escravo que cuida do menino enquanto ele é menor. Ou seja, o menino é dono de tudo, mas não pode colocar a mão em nada, porque não tem direito. Fazendo apenas uma pequena mudança aqui, nós podemos dizer o seguinte: que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, embora seja ele senhor de tudo. Talvez fique mais fácil para a gente compreender. Ele é filho, ele vai herdar todas as coisas, mas até aquele momento ele não difere do escravo. A maioridade não acontece automaticamente no mundo romano. O pai vai declarar o menino maior, e a partir daí então o menino já estará, digamos, legalmente apto para se tornar herdeiro de todas as coisas. Primeiro aspecto que eu vejo com relação ao Natal é que antes de nosso Natal particular, ou seja, antes de que algo existencialmente tenha acontecido comigo, de um encontro pessoal com Cristo, como nós costumamos chamar, a Bíblia chama os teólogos chamam de regeneração, seja qual for a palavra que se use para este tipo de encontro, para esta experiência pessoal, histórica, existencial, que acontece num dado momento, em que os benefícios da cruz, em que a justificação, que é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele nos declara como justos perante Ele, a justificação agora é experimentada existencialmente por meio daquilo que se chama de conversão ou de regeneração. Antes deste momento, todos éramos escravos, e Paulo está colocando aqui tanto judeus como pagãos. Não há a menor diferença. Vamos para Romanos, lá no capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23 também. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o Natal tem a ver
com libertação. O Natal tem a ver com libertação. Mas, se eu for examinar um texto um pouquinho mais de perto, o versículo 2 dirá: este menino está sob tutores e curadores, como dissemos, até o tempo pré-determinado pelo pai. Perceba aqui que não é quando faz 18 anos, mas o pai declara o menino justo. Às vezes acontece com 25 anos, às vezes acontece com 30 anos. No mundo romano, o jovem era considerado jovem até 35, 40 anos. Mas nós estávamos, queridos, antes do nosso Natal particular, antes de nossa experiência particular com Cristo, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos ou elementos, numa outra tradução, tem a ver com aquilo que na época de Paulo era interpretado pelos pagãos como o controle dos astros, como o domínio das potestades e dos principados. E quando olhamos para o mundo judaico, a lei de Moisés havia se transformado. Os judeus, podemos dizer, usando uma linguagem bastante moderna, de alguma maneira os judeus customizavam a lei. O que é customizar um produto? É torná-lo diferente, manter a sua essência e adorná-lo de tal maneira, transformá-lo de tal maneira que o produto seja acessível ou caia no gosto do cliente. Uma camiseta customizada, um Fusca customizado, seja o que for. Os judeus haviam feito tantas adições à lei, e se você continua lendo o capítulo 4, você vai perceber que os judaizantes estavam obrigando os crentes de Antioquia a guardar tudo quanto é tipo de data. Então você fica imaginando, os caras vieram do paganismo, não guardavam nada, eram adoradores de tudo quanto é deuses, viviam morrendo de medo, viviam assombrados, como vivem assombrados muitos indígenas das nossas matas, em razão de entenderem que os espíritos estão em tudo quanto é moita, em tudo quanto é árvore. E eles foram libertados. Mas agora os judaizantes estão dizendo o seguinte: bom, vocês foram libertados dos rudimentos do mundo, dos astros e daquela porcariada toda, agora nós vamos oferecer para vocês outro tipo de porcaria. O que Paulo está dizendo é isso. O que Paulo está dizendo é que os judaizantes estavam impondo aos crentes de Antioquia um tipo de modalidade legalista, que simplesmente dizia: olha, não é por nada não, mas a obra de Cristo na cruz, meia boca. Ou seja, os judaizantes estão dizendo o seguinte: olha, nada feito. Se você ler o primeiro capítulo da carta aos Gálatas, Paulo vai dizer assim, versículo 8 do capítulo 1: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Repara o que Paulo está dizendo: nós, ou um anjo vindo do céu. Esta linguagem de Paulo significa mais ou menos o seguinte: um anjo do céu não vem pregar outro evangelho. Eu não vou lhes pregar outro evangelho. Ou seja, este outro evangelho é tão descaracterizado que simplesmente está fora de cogitação. Nem um anjo vem pregar e nem eu vou pregar. Retornando ao capítulo 4. Irmãos, o Natal tem a ver com libertação. É claro que a gente precisa começar a fazer alguns tipos de perguntas de ordem prática. E eu gosto de ser muito prático quando falo dessas coisas, porque eu acho que a Bíblia tem uma serventia absolutamente prática. O que é que prende você ainda? O que é que prende você ainda? Fui pastor de uma congregação. Na verdade, eu fui seminarista de uma congregação. Entrei numa casa e vi uma Bíblia aberta
no Salmo 91. Certamente não era e não seria a primeira casa em que a Bíblia de um crente estava aberta no Salmo 91. Aí eu perguntei àquela senhora que era professora da escola dominical das nossas crianças, dizia o seguinte: pastor, o senhor, não era pastor Amauri, essa Bíblia fica aberta no Salmo 91, principalmente no verão. Eu falei, o que será? Por que será que essa Bíblia fica aberta no Salmo 91, especialmente no verão? É porque na década de 90, comecinho da década de 90, o verão era mais reguladinho, pelo menos lá na minha região. E toda tarde tinha trovão, relâmpago e muita chuva, 20, 30 minutos. É bom deixar o Salmo 91 aqui. Irmãos, não estou exagerando não. Ela disse assim, pastor, e de vez em quando eu até levanto a Bíblia. Minha professora de escola dominical, presas a rudimentos. Queridos, quais são os rudimentos que ainda prendem a gente? Quais são os elementos que ainda nos prendem? Eu fico pensando que às vezes é mais fácil para um crente rasgar uma página das Escrituras do que rasgar uma tradição, do que rasgar um item da nossa tradição. E nós temos itens maravilhosos. Eu me considero um cara tradicional. Até que eu estou aqui hoje pregando. Você não é tradicional mais, Ricardo. Você não está de paletó hoje. Está vendo, irmãos? Ele não é tradicional. Não é, irmãos? É que ele cresceu mais 3 centímetros essa semana. Ele perdeu o paletó. Vou ter que dar um paletó para você, Ricardo. Queridos, nós acabamos por cultivar lealdade a tantos itens que Paulo está dizendo, isso parece rudimento do mundo. Calma lá. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O nosso Natal particular é libertador. Irmãos, por favor, entre aquilo que eu estou falando, ou entre aquilo a que estou me referindo, e o liberalismo, há uma distância abissal. Há uma distância tremenda entre um palmeirense e corintiano, ou seja, não tem nada a ver. Não estou aqui querendo dizer que a lei não serve para nada, que a tradição não serve para nada. Eu sou conservador, eu sou tradicional, eu amo os índios, eu sou calvinista, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Eu sou tão tradicional que eu gosto de chegar no culto no horário. Eu sou tão tradicional que eu gosto de cantar hino de maneira animada. Eu sou tão tradicional. Ora, queridos, eu sou um cara tradicional. Mas tem algumas coisas que... Quais são os rudimentos que ainda enlaçam você? Quais são os rudimentos que ainda trazem medo a você? Quais são os elementos deste mundo que ainda determinam boa parte do teu temperamento e o controlam? Quais são os elementos que no Natal fazem você muito mais aficionado por uma Coca-Cola do que naquilo que de fato o Natal representa? E olha que eu estava conversando com o Ricardo quando cheguei aqui. Falei, Ricardo, eu estou morrendo de sede. Por quê, pastor? Porque eu tomei Coca-Cola. Vou até tomar uma aguinha aqui, irmão, para sua inveja. Você não levante daí não, tá? Você fica aí prestando atenção. Irmãos queridos, o sentido do Natal tem a ver com liberdade. O Natal tem a ver com liberdade. E tem uma coisa muito interessante, voltando a falar dos judeus, é que eles não compreenderam absolutamente nada do Natal, porque não compreenderam algo que se chama de linha teológica. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo com isso que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, estamos diante do que se chama de proto-evangelho. No capítulo 12 do livro de Gênesis, há o registro de que Abraão é chamado para deixar a sua terra, a sua família, ou pelo menos a sua parentela, e a partir dali nós temos uma repetição de declarações de que Deus está formando um povo para que por meio deste povo todas as famílias ou todas as nações da terra sejam abençoadas. Nós temos uma linha teológica que percorre toda a Bíblia. E é muito interessante que os judeus de quem nós estávamos falando, pelo menos 2 deles, e um está com o seu nome registrado ali
em Lucas capítulo 24, o tal do Cleopas. Eles estão conversando, voltando de Jerusalém para uma vila chamada Emaús, próxima de Jerusalém. E Jesus se coloca ao lado deles, depois de haver ressuscitado. E Jesus pergunta aos dois: vocês estão conversando sobre o quê? Eles se voltam para Jesus, se viram para Jesus, não sei se é direita, não sei se é esquerda, enfim. O Senhor é o único que esteve esse tempo todo aqui e não sabe o que aconteceu? Onde é que o Senhor esteve nos 3 dias? Para que o Senhor tinha morrido nesses 3 dias? Onde é que o Senhor estava? E Jesus alimenta, diz: não, fala um pouquinho. Queridos, olha só como muitas das nossas obsessões e muitos dos nossos sonhos é que nos aprisionam. Em vez de nos encorajar, nos aprisionam. Preste atenção. E os caras estão dizendo lá para Jesus: nós esperávamos que aquele camarada que veio lá de Nazaré, filho de carpinteiro, e que foi protagonista de obras maravilhosas, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Está certo que umas mulheres apareceram daí contando uma história que ele ressuscitou, mas afinal de contas, queridos, os nossos sonhos, as nossas obsessões, eles estão tão focados, eles estão tão aprisionados pelo sonho de libertação. Eles estão olhando para lá, estão olhando para a libertação política, estão olhando para lá, e Jesus vai para a cruz, e eles estão olhando para lá, e Jesus vai para a cruz, e Pedro diria a Jesus: eu vou dar a vida pelo Senhor, mas desde que o Senhor vá para lá, desde que o Senhor vá para Roma, desde que o Senhor arrebente com a boca do balão, que o Senhor arranque Herodes do trono, desde que o Senhor arranque Pilatos, e depois o Senhor vai para Roma, e acaba com César. Mas não é para lá que Jesus vai, é para a cruz. Ou seja, não há a menor possibilidade de se entender o Natal sem que nós conheçamos o mínimo do projeto eterno de Deus. Natal é simplesmente mais um evento, sem nenhum significado ou sem nenhum sentido. E uso aqui a expressão sentido com 2 significados. O primeiro é sentido mesmo, de para onde é que a gente vai, para onde é que a gente está indo. O segundo significado de sentido é sentido mesmo, como razão, como importância, aquilo que dá significado, aquilo que oferece base, plataforma para a nossa vida. Irmãos, libertação. E veja o versículo 4 a respeito do que eu estou falando. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Tempo exato. Eu já ouvi dentro da igreja: Deus tarda, mas não falha. Já viu isso, né? Um monte de vezes. É como se Deus chegasse para você e falasse assim: rapaz, quase não, eu me perdi por aí. Eu mandei um anjo e o anjo acabou se atrapalhando no trânsito celestial, acabou vindo nessa atmosfera, saiu no tapa com um demônio qualquer, quase que chegou aqui atrasado. Irmão, como é que esse negócio? Deus tarda, Deus chega atrasado, chega cansado, esgotado, na plenitude do tempo, no tempo de Deus, no tempo exato de Deus, no tempo planejado por Deus, como se Deus, num determinado momento da vida, precisasse fazer, como a gente faz, um tipo de puxadinho teológico, como se Deus tivesse plano B. Não deu certo aqui, então eu vou com o plano B. Na plenitude do tempo, no tempo de Deus, no tempo exato, no tempo planejado, no tempo proposto. Queridos, é preciso olhar para a Escritura e olhar para o Natal como o cumprimento da palavra de Deus. Nenhuma das palavras do Eterno cai por terra, nenhuma palavra dele volta vazia para o céu. Tudo se cumpre, absolutamente tudo se cumpre. O Natal revela a soberania de Deus e a fidelidade de Deus, não apenas a sua generosidade. Olhamos para o Natal, sim, vemos ali o rasgo e a expressão maiúscula de sua generosidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Na plenitude do tempo, o Natal é plenitude do tempo, assim como o Pentecoste é plenitude do tempo, assim como para a sua vida há também uma plenitude do tempo, e na plenitude do tempo Deus se dirigiu a você e Deus transformou a sua vida.
tudo na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que você, olhando para o Brasil, fala: ah, Deus, não é por nada não, mas aqui no Brasil, olha, nem o Senhor dá jeito. Certa vez em São Paulo eu via no viaduto Casa Verde, escrito assim, ponte Casa Verde, sobre o rio Tietê: Jesus, se vier, venha armado, porque quando o Senhor chegar, se o Senhor descer em São Paulo, se o Senhor descer em Heliópolis, se o Senhor descer na cidade de Dutra, se o Senhor for para o Jardim Ângela, vem amado, porque os caras vão receber o Senhor a bala, que o trem está feio. Irmãos, quando a gente olha para o Brasil atravessa a sua mais dura crise. Eu li hoje uma matéria, o Correio Brasiliense, não sei se de hoje ou de ontem, traz uma matéria muito interessante a respeito das possibilidades que temos diante de nós. Querido, situação dificílima. Alguns estão dizendo que a nossa crise é pior do que a crise enfrentada na década de 30, por conta da quebra da Bolsa de Nova York, por conta da quebra da Bolsa do Café, e quebra tudo. E aí a gente olha para isso e diz o quê? E aí, Jesus? Queridos, Natal é mais do que o tempo da realização do sonho dos discípulos que ficaram completamente desencantados. Voltando àquele bate-papo de Jesus com os dois, lembre-se que Jesus vai conversando com eles, e Jesus vai usar ali um adjetivo. Ele vai dizer: nécios e o quê? Tardos, né? Algumas traduções sugerem estúpidos. Como é que vocês não podem olhar para a Escritura e não compreender a Escritura? Porque o Natal tem que ser visto do ponto de vista da cruz. A cruz não escurece o Natal, mas o ilumina. Irmãos, Paulo continua dizendo que Cristo veio nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando falamos do nosso primeiro item, chamado de libertação, libertação dos rudimentos do mundo, libertação das suas manias, libertação do seu temperamento, sem síndrome de Gabriela, meu irmão, por favor. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu ser sempre assim, Gabriela, por favor, sem síndrome de Gabriela, sem aquele esqueminha de dizer: eu sou assim, eu falo a verdade mesmo, doa em quem doer. Pare com isso. Estamos falando de libertação, libertação das manias, libertação da síndrome de vitimização. O que tem de crente pagando de vítima é uma brincadeira. Tudo está contra ele, tudo conspira contra o cara. É fulano, é o pastor, é o presbítero, é isso, é aquilo. Síndrome de vitimização. Irmãos, libertação é acompanhado pela segunda afirmação deste texto. Libertação não apenas como uma carta de alforria, ou seja, pega aí, querido, pega a tua carta de liberdade e se vira, vai se virar no mundo. Se a gente examinar um pouquinho a história do Brasil, 13 de maio de 1888, é isso mesmo, professores? É, né? Assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Os escravos saíram celebrando, primeiro dia, segundo dia, primeiro mês, saíram celebrando, e de repente o cara não acha trabalho. E o que ele faz? Ele volta para o patrão e fala o quê? Meu, o bicho está pegando lá fora, não está rolando nenhum trabalho, deixa eu voltar aí. Rapaz, aquele angu está melhor do que passar fome. E tem muito crente que imagina a libertação assim. Primeiro que mesmo aqui em Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Opa, regime da graça, beleza, não tem mais lei, faço o que quero. Hã? Entendeu nada, sujeito, entendeu nada. A libertação, queridos, é para dar ocasião a uma das doutrinas mais maravilhosas da Bíblia, a doutrina da adoção. A doutrina
da adoção. Queridos, é muito interessante o que o texto está falando, porque certamente Paulo está avaliando um dos costumes da época, uma das características da época. Alguns pais não possuíam filhos, alguns casais não possuíam filhos, eram ricos. E quando num determinado momento percebiam que não teriam sucessores ou herdeiros de sangue, eles olhavam para o melhor escravo, aquele que fora fiel por 10, por 15, por 20, por 30 e por 40 anos, então chamavam o escravo e transferiam os seus bens para o escravo, transferiam o nome para o escravo, e a partir de um determinado momento, na morte dos senhores, o escravo se tornaria herdeiro de todas as coisas. Eu não quero te ofender, tá? É a Bíblia, tá bom? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que todos nós éramos filhos da ira. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo vai afirmar em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembre-se do que Paulo fala a respeito de si mesmo: eu, o maior dos pecadores. E se você olha para a história de Paulo, Paulo levou à morte e à destruição muitas famílias. Daí a justificativa de alguns estudiosos entenderem ou pensarem ou imaginarem de que o espinho na cara de Paulo seria uma lembrança permanente dos tempos em que ele causava tantos males. Mas aqui Deus não está olhando para um escravo bom. Deus olhando para o Luciano dizendo assim: Luciano, você é um menino bom, 10 anos, 20 anos, você só tirou 10 na escola, você nunca desobedeceu ao seu pai. E agora, para melhorar, você escolheu a Eliana para casar. Você é bom demais. E Deus está olhando para a vida do Luciano, e olha para a vida do Luciano e diz assim, 20, 30 anos, e fala: Luciano merece. Então você vai ser meu filho, Luciano, que eu quero ter uma substância que nem você. Ou vai olhar para o Diegão e vai dizer assim: menino bom, sempre obedeceu a dona Helena, nunca deu trabalho. Depois dos 15 anos, nunca mais tomou uma cintada, também não dava, né? Não alcançava a dona Helena. Irmãos, Deus olhou para mim, olhou para você e não me viu como um cara desses. Quando Deus me liberta e me adota como filho, Ele olhou para um miserável, para um filho da ira. Cristo não morreu porque éramos seus amigos. Cristo morreu por seus inimigos, que éramos nós. Fomos tornados herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a palavra que Paulo traz a Efésios é de uma dimensão extraordinária. Não dá para pegar. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos debaixo da tirania do mundo, da tirania da nossa natureza pecaminosa, da tirania do diabo. E agora desta posição de filhos da ira, de gente aprisionada, cativa, fomos transformados. Deus nos deu vida e nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Essa doutrina é maravilhosa. Efésios capítulo 1, versículo 14, afirma que Deus nos deu o Espírito como penhor da nossa herança, como uma garantia. Quando a gente diz assim, pagamento adiantado, precisa tomar cuidado, né, gente? Deus não deve nada para a gente, não. Como penhor da nossa herança. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: e porque vocês são filhos, Ele então enviou o Espírito Santo ao nosso coração, ao meu coração, o que dá a você a certeza plena de que você é amado de Deus, amado por Deus e filho de Deus. Então você não tem mais o direito de ficar andando por aí, carregando um monte de bagagem do teu passado,
porque você não apenas foi libertado, e não foi apenas assinado uma carta de libertação no tribunal do céu. O Espírito Santo veio ao teu coração para transformar a sua vida, para transformar as suas convicções, para transformar o seu temperamento e para controlar você, para que você não vivesse mais debaixo dos rudimentos do mundo, do pecado e das coisiúnculas da lei. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mas está faltando o terceiro ponto que eu quero pegar no texto e não consigo, você vai me ajudar. Muito bem. O Natal significa libertação. O Natal significa adoção. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando um pai adota uma criança numa creche ou na fila de adoção, seja qual for o esquema, no Brasil é muito difícil adotar filho, né, gente? Um monte de criança crescendo, não sendo adotada. O que o pai faz? O pai vai dizer para a criança, fala assim: olha, menino, acabei de te adotar. Você tem 2 anos, papai é rico, papai é gerente, papai é funcionário público, papai é ricão, papai é pastor, ganha muito dinheiro, papai é ricão. Eu acabei de adotar você, está aqui, ó. Aí ele vai passar a mão na declaração oficial da justiça. Olha, filho, você não se chama mais Josué e fulano da Silva. Você se chama agora Josué Vação Filgueiras, filho do Amauri. Então você é meu filho. Nós vamos fazer o seguinte: você fica aí. Eu não vou te levar para casa, você vai ficar aí. Mas não olhe para mim não, porque parece que Deus fez isso com a gente. Deixa eu perguntar para alguém aqui: você que foi libertado, você que foi adotado, me responda, algum de vocês foi para o céu? Por favor, estou interessado, como é que é esse lance de rua de ouro, como é que é esse negócio de rio de cristal, essa coisa toda. Alguém aqui fez uma visita para o céu? Alguém foi para o céu já aqui? Não. Então, a pergunta é: por que um filho adotado como eu não foi ainda para o céu? Você pode me ajudar? Ora, a lei romana, a lei nossa tem muito a ver com a lei romana. A gente adotado pega o filho e leva para casa. Que tipo de pai é esse que me liberta, que me dá o nome dele, que me faz assentar com o seu filho único, unigênito, me faz assentar com ele nos lugares celestiais, mas ainda não me levou para casa? Me chama de peregrino. Portanto, o terceiro ponto não está nesse texto, porque está na Bíblia toda, nem precisa estar aqui. O terceiro argumento se chama missão. Libertação, adoção, missão. Você ainda não está em casa. Eu acho que eu já contei para vocês aqui. Deixa eu contar de novo. Eu sou muito ruinzinho para ilustração, fico repetindo. Tadinha das minhas filhas e da minha esposa. Mas o casal de missionários que dedicou a sua vida por mais de 40 anos no campo missionário, eles chegam de volta para a terra para passar o restante da vida no seu país, na sua terra, de onde ele for enviado para um campo difícil na África, onde gastam 40 anos e voltam para casa. E é claro que ele vem naquela expectativa de o que é que vai acontecer quando eu voltar para minha casa. Irmãos, quem tem filho longe aqui? Quem tem filho? Que filho longe? Quem tem filho longe aqui? Levante a mão. Quem tem filho longe? Irmão Laelton, irmã Dilma, tem mais alguém? Ou quando filha volta para casa, gente, na boa, quando eu vou na Dilma, quando ela me recebe, já é uma coisa arada. Você que foi na Dilma, né? Eu acho que essa me recebe melhor do que a outra Dilma. Gente, ela me recebe com tanta coisa que me dá desespero. Dilma, para, essas 25 misturas, tá bom, Dilma. Eu fico imaginando o que a Dilma faz quando recebe o filhão em casa.
Ô Dilma, 5 dias de festa antes, o coração palpitando, tum, 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 tum. Ah, Laelton, ajuda a limpar aqui. Ah, Laelton, e faz isso. Laelton, larga a loja, e faz aquilo, e faz aquilo. Gente, quando o filho volta para casa, meu filho está para vir semana que vem, vai chegar dia 24, de avião. Eu não vejo a hora de ver. A gente viu ele essa semana, mas a gente fica. E gente, eu vou falar para você, essa semana para mim vai ser muito difícil, porque minha mulher vai me mandar fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Aquela casa onde eu moro é muito grande. Cortar grama, é limpar isso, é limpar aquilo, Porque quando a gente volta para casa é muita festa. E esses missionários voltam para casa. E quando eles voltam para casa, a expectativa é de que a sua casa os receba com festa. E quando eles chegam no aeroporto, tem banda, e tem tudo, e tem muita gente. E o coração dele se enche de alegria e de expectativa. E quando ele se aproxima, tem um jogador lá, de cabelinho enrolado, dentucinho, voltando do Barcelona, chamado Ronaldinho. A festa não era para ele, a festa era para o Ronaldinho. Não tinha ninguém esperando. O povo da igreja esqueceu da data, da chegada. Ninguém foi receber. Ele foi para a casa dele. Como o povo esqueceu que eles estavam voltando, ninguém foi lá para dar um trato na casa. A casa estava um pouco empoeirada. Eles chegam, e aquele missionário de mais de 60 anos entra em crise. Vai dar uma passeada pela cidade, muito irado, e diz para a mulher assim: pergunta para o teu Deus, olha que linguagem, o que aconteceu que quando eu voltei para casa não fui recebido com o mínimo de dignidade. Fico mais 5, 6 horas de volta para casa. E aí, falou com Deus. Ela disse: mulher, né? Mulher de Deus. Ela disse: falei. Então, por que não tem festa quando eu cheguei em casa? Ela vai dizer para ele: Deus me falou o seguinte: nós ainda não chegamos em casa. Queridos, por que nós não fomos ainda levados para casa? Por que você ainda está aqui? Por que Deus não lhe levou? Por que Deus te mantém nesse mundo cheio de miséria? Esse mundo marcado por um nível de ameaça cada vez maior, por uma atmosfera de zombaria de tudo aquilo que é bom senso. O mundo apodrecendo, o mundo se esfarelando, o mundo se derretendo. Por que você não foi para casa ainda, se você já experimentou do Natal, da libertação, já experimentou da adoção? É porque Deus tem para você aquilo que a gente chama resumidamente de missão. 2017, queridos, está chegando aí. Hoje eu interrompi uma conversa do pastor Baltazar com um irmão da igreja, e fiquei impressionado que esse irmãozinho querido dizia. Não apenas impressionado, mas um pouco envergonhado. Ele dizia assim: pastor, se eu tivesse levado uma pessoa a Cristo por ano, eu me lembro se ele falou 10 anos, 20 anos, eu já comecei a fazer as contas, aquela relação geométrica, exponencial, sei lá o que mais. Irmão, por que você não foi para casa ainda? É porque Deus confiou a você algo que anjo nenhum vai fazer. Anjo não abraça, a não ser que se encarne. Anjo não abraça. Anjo não sofre dor. Anjo não experimenta da empatia do sofrimento do outro. Anjo não visita. Anjo não chora com os que choram. Anjo não se alegra com os que se alegram. Você não é anjo. Você é gente. Gente liberta, gente adotada, gente em missão. Deus não te levou para casa ainda? Que tal pensar seriamente
em por que você ainda está aqui. Libertação, adoção, missão. Jesus diria aos seus discípulos: não vos ausenteis da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não quero dar nenhuma honra a John Lennon, não. Mas eu quero lembrar, 25 anos depois da declaração de John Lennon, descobriu-se uma entrevista que ele dera a uma rádio de Montreal, Canadá. E ele dizia assim, que não falou aquilo por zombar de Jesus Cristo, em hipótese alguma. Ele falou aquilo porque eles, os Beatles, falavam muito mais a linguagem dos jovens do que a igreja. Irmãos, a igreja que se insurgiu contra John Lennon nos Estados Unidos em 1966 era a igreja que não aceitava negros dentro dos seus templos. Os crentes que desejavam a morte de John Lennon, ele foi ameaçado de morte pela Ku Klux Klan. Crentes que serviam a ceia e à noite colocavam aqueles capuzes satânicos para matar os negros. John Lennon dizia o seguinte: a igreja está se tornando hipócrita e irrelevante. Não é preciso ouvir John Lennon, mas é preciso ouvir a palavra. Fomos adotados porque fomos libertados, porque fomos amados para sermos enviados. Eu peço que você se coloque em pé. Nesse momento quero orar por nós. O verdadeiro sentido do Natal está ligado à verdadeira libertação, à adoção e à missão. Não se pode compreender o sentido do Natal sem se compreender as promessas de Deus, sem se compreender a natureza do chamado e a natureza da salvação que Deus operou em nós. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus pelo encorajamento. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela instrução. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela repreensão. E mais do que tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela doação dele, nosso Senhor e Salvador, para que nos tornássemos libertos, para que nos tornássemos filhos do Senhor e para que nos tornássemos igreja missionária do Senhor. Agradecemos e pedimos que operes em nós uma poderosa transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.